Tem uma ovelhinha de lá que está aqui conosco, que é a Áurea, né? Você ela está lembrando, você está? Que alguém, vocês souberem da Áurea, se alguém na internet souber, muitas notícias. Então é um privilégio essa noite, né? Nós temos o nosso irmão Geraldo Tapajós conosco. Vamos fazer uma oração para a vida do nosso irmão que vai pregar, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Senhor, essa noite nós estamos aqui para ouvir a tua palavra. Que o nosso coração esteja atento, sedento, Senhor, para ouvir a tua voz. Direciona-nos, Senhor, ó Pai. Te peço pela vida do irmão Heraldo, que vai pregar a tua palavra. Que o Senhor use como instrumento teu para falar aos nossos corações, Pai. Desperta a tua igreja, corrige-nos, ensina-nos para a tua glória. No nome de Jesus, amém. Privilégio que deu aqui conosco. Boa noite, graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui de novo. É a terceira vez que eu vim aqui na primeira vez que eu vim aqui na congregação Batista de Belém. Eu vim, era uma outra igreja ali, até porque tem uma gente nova aí, mas eu sei que as crianças vão voltar para cá, mas vamos sentar mais para cá, mais pertinho. Tem bastante espaço aqui, perto de onde eu estava. Como o pastor Angelim falou, eu e minha esposa estamos no processo ainda de mudança para Bragança, ainda não mudamos, mas a gente está nesse processo, dia a dia se concretiza um pouco mais. As nossas cartas a gente já pediu, nós já nos consideramos da igreja de Bragança, da Vila de Bragança. Tem sido um tempo muito bom lá naquela igreja, com aqueles irmãos, e eu tenho certeza que tem sido um tempo bom aqui com vocês também. Vocês têm aprendido muito, muitas coisas têm acontecido. De nós continuamos aqui em Belém, minha esposa continua trabalhando e hoje eu vim direto, eu ainda faço um bico num cartório que ela trabalha. Eu celebro o casamento lá de 15 dias. Se alguém quiser casar, pode falar com a gente, viu? Casamento civil e tal, eu vim direto de lá dos casamentos. Minha esposa passou mal hoje, eu tive que deixar ela lá no Hospital Amazônia. Ela ainda está lá, falei ainda há pouco com ela. Ela está só esperando o estado do exame, mas ela já está bem. Porque a gente veio para o retiro, e aí mudou todo o horário de dormir, horário de comida, água, tudo mudou. E ela tem um estômago um pouquinho frágil. E ela desde lá estava sentindo assim um pouco estranho essa questão do estômago dela. Mas a gente vai continuar orando por ela e agradecendo por tudo que Deus tem feito também. Mas como eu vim do casamento, hoje eu vim pensando como é um casamento. Tem alguém que é casado além de mim? Então você sabe o que eu estou falando. Casamento é uma bênção, não é uma bênção? Nossa, ele ali casou hoje. Casou hoje mesmo? De verdade? Sério? 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 Você viu? E foi do cartório que eu celebro o casamento. E agora? Legal. Que bom, parabéns. Mas então deixa eu te falar, é muito bom. Casar é muito bom, você vai ver e os irmãos aí estão vendo. Agora tem horas que é muita paixão, né? Tem horas que é sofrer também, meu irmão. Isso para os outros que não são casados são um estímulo, tá, gente? Continue isso. Mas, no casamento, muitas vezes, uma palavrinha fora do lugar complica, né? Não só no casamento. Eu falo casamento porque essa guerra de palavras, muitas vezes no casamento está mais evidente. Quando tu vê alguém fazendo alguma coisa, também acontece uma guerra de palavras. E às vezes uma guerra de palavras que já surge na tua própria cabeça. Antes de sair alguma palavra da tua boca, já gerou uma guerra, já gerou um conflito.
e dependendo da palavra que usa, pode gerar um conflito ainda maior. Não é verdade? O pastor Gini falou, não, prega lá sobre ética, alguma coisa, o que tem de mais ético do que as nossas palavras. Até porque um crente, ainda hoje, é reconhecido por aquilo que fala. As pessoas costumam acreditar nos crentes só pelo crente falar. Geralmente a gente não precisa de provas, eu preciso comprovar isso, isso, aquilo. Isso de uma maneira geral. É verdade que hoje em dia tem mudado um pouquinho essa história aí, porque tem algumas pessoas que se posicionam de forma diferente. E a gente acaba sofrendo por conta disso, a desconfiança. Mas a Bíblia já fala que a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Sim, se é sim, se é não, não. Não preciso falar muito mais além disso. Mas como essa guerra de palavras é algo atual, é algo que eu vivo todo dia, não só no meu casamento, mas na igreja, eu vivo quando eu falo com meus familiares, quando eu falo com meus amigos, quando eu converso com as pessoas no ambiente de trabalho, e às vezes eu vivo essa guerra de palavras sem falar uma palavra, sem sair uma palavra da minha boca. Eu preciso de 3 voluntários aqui. Não passe não. Não passe não. Eu preciso de 3 voluntários aqui. 3 voluntários corajosos, que usam bem a palavra. Mais ou menos assim. Que sabe falar. Aí, muito bem. Uma salva de palmas para esse corajoso. Vamos lá, vamos fazer palmas dele. Não é contracenar não. Eu quero ver como você tem. Olha aí, já tem outro aqui se arrumando. Está se aquecendo, está alongando. O joelho, você não vai usar o joelho, você vai usar apenas a língua. Muito bem, palmas. Pessoas de uma mulher. Só homem não dá não. Pessoas de uma mulher também. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Tem alguma dessas. Aí! Vocês vão definir a ordem. Primeiro, segundo e terceiro. Vamos lá. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Está na ordem? Bem. O que você vai fazer? Vou falar já. O pastor Geni vai mudar ali. Vai aparecer um trava-língua. Você vai repetir primeiro, devagarzinho. Depois você fala bem rápido esse trava-língua. E a gente vai avaliar quais dos 3 vai falar melhor. Porque vai ter um trava-língua para cada um. Tá bom? Essa vai ser a nossa guerra de palavras aqui que a gente vai ver primeiro. Vamos lá. Pode ler devagar. No mínimo, amafagafos 5, amafagafilhos A. Aquele que é desculpa aí, é no mínimo de amafagafos. No mínimo, de amafagafos 5, amafagafilhos A. Aquele que amafagafá, amafagafilhador será. Agora pode falar? Ainda está valendo, não? Agora valendo. No ninho de amafagafos 5, amafagafilhos A. Aquele que amafagafo, amafagafilhador será. Muito bem, muito bem. Vamos lá, passou para o outro agora. Próximo. Foi a ordem que eles escolheram, tá? Vamos lá. Sabe sobre saber, saber sabiar. Mais rápido agora. Sabe sobre saber, saber sabiar. Palmas para ela. Aranha, o jarro, aranha. Eu acho que agora pode começar valendo. Vai. Aranha, jarro, aranha. Paulo para eles, Paulo para eles. Obrigado pela coragem de vocês. Não, mas antes de vocês irem, eu quero saber de vocês, cara, qual a opinião de vocês foi o melhor? Foi ele? Foi ele? Foi ela? Muito bem. Vou conversar com Deus e vai pronunciar um galardão a mais do céu. Vamos ver se ele vai aceitar esse caso assim. Gente, a gente tem que ter cuidado com as palavras, né? E a Bíblia fala muito sobre as palavras. Antes de eu entrar no nosso texto bíblico, já separa aí na tua Bíblia, pastor, passa aí.
Abram, quem tiver curiosidade, abre lá em Marcos, capítulo 11, versículo 3, eu não vou ler. Esse versículo é aquela passagem que fala, pode apertar aí, aquela passagem diz que se você falar, tiver uma fé do tamanho de grão de mostarda, se você falar para o monte ir, esse monte vai. Lembra dessa passagem? É uma passagem que Jesus está falando sobre a fé. Algumas pessoas têm pregado sobre isso, como se sobre aquilo que tu fala, sobre o poder da tua palavra, aquilo que sair da tua boca, isso vai acontecer. E eu não posso acreditar que isso realmente é assim. Eu não posso acreditar que a Bíblia fala que esse é o poder das palavras. Algumas pessoas, como eu falei, já têm pregado isso e têm acreditado. Se você tem acreditado dessa forma, muito cuidado. Porque o que a gente vivenciou esse tempo aí com o Átila, na realidade o Átila, um rapaz que faleceu ontem, ele é da igreja, ele é membro da igreja em Altamira. Quem é membro lá de Bragança é o irmão dele, o Max. E nós vivemos, mesmo sem conhecer o Átila, eu aprendi muita coisa com o Átila. E uma dessas lições que eu aprendi, uma vez quando o pastor Tiago foi visitar o Átila, tinha uma família lá que também era crente. E o Átila já estava na UTI. E quando ele falou que ia subir para a UTI, a mãe do Átila apresentou ele para as filhas do Senhor que também estavam na UTI. Ela falou: pastor, quando o senhor estiver orando lá pelo Átila, coloca a sua mão pelo meu pai também, levante sua mão para ele, que ele está no leito bem na frente. Porque a gente tem pedido com muita fé, e a gente tem falado, tem determinado isso, e a gente sabe que o meu pai vai ser curado. Gente, uma convicção muito boa, uma convicção que é importante. Mas no momento que eu acredito que são as minhas palavras que movem realmente o coração de Deus, no momento que eu acredito que a fé vem de mim, isso é complicado. O que aconteceu? O Átila resistiu até ontem. Nós tínhamos como entregado na mão de Deus a vida do Átila. Deus poderia ter levado o Átila há muito tempo, Deus poderia já ter curado o Átila há muito tempo, sem precisar de médico, sem precisar de medicamentos. Aprove Deus que Átila passasse 6 meses nessa luta pela vida, e ontem ele partiu estar com o Senhor. Nós glorificamos a Deus por isso, pedimos que ele conforte a família, mas aquele Senhor, na outra semana, faleceu. E nós paramos para orar pela vida das 2 filhas, da vida desse Senhor, a família desse Senhor, como deveria estar a cabeça deles. No momento que eles acreditavam que aquilo que eu falo acontece, e eu falei isso, determinei, até pastor veio de Bragança orar e não aconteceu, isso pode gerar conflitos. Mas não é isso que a Bíblia tem falado. Muito cuidado mesmo com aquilo que é pregado quanto a isso. Algumas pessoas, nós devemos ter cuidado com as nossas palavras, sim, mas não no sentido de que, tem alguns irmãos, já aconteceu comigo, eu estar com alguém, alguma pessoa falar assim: pode acontecer tal coisa. Aí alguém falou: está amarrado em nome de Jesus. Não sei se eu já falei para os irmãos. Eu ouvi uma pregação uma vez, onde o pastor fez essa comparação com essa frase, com aquilo que os não crentes fazem. Quando alguém fala alguma coisa que o não crente não quer que aconteça, qual é a primeira coisa que ele faz? Bate na madeira. Não fala um negócio desse. O crente não pode fazer isso. O crente fala o quê? Está amarrado, está queimado. Não, eu repreendo. Muito cuidado com os conceitos que nós temos trazido sobre isso. Por quê? Agora nós entramos no nosso texto. Pode passar. Em Mateus, capítulo 12, versículo 33 ao 37, fala algo importante para a gente. E a gente vai pensar bastante sobre isso essa noite. Como eu me preparei que eu ia jogar bola hoje, estava ansioso, e até, meninas, tem um grupo do WhatsApp aqui do pessoal dessa igreja que é só sobre futebol, viu? Eu fiquei quase uma semana nesse grupo e eu não sabia que grupo era esse. Aí de repente eu descobri: não, é o pessoal bem crente, legal, vou jogar bola sexta-feira. A minha esposa passou mal, não vou poder jogar bola hoje.
Peço desculpas para os irmãos, tem que partir para lá atrás dela para terminar aqui. Mas como eu vou jogar bola, eu posso pregar então a noite toda. Vou falar bastante para os irmãos hoje. E começando em Mateus 22, ou desculpa, Mateus 12, versículo 33 ao 37, está escrito assim: Eu fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhecerá a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Antes de você falar qualquer coisa, preste atenção nesse último versículo que a gente leu. Porque pelas tuas palavras será justificado e pelas tuas palavras será condenado. Isso me lembra, isso me ensina que eu vou ser julgado pelas minhas palavras. A palavra frívola, que nós lemos ainda há pouco, tem a ver com utilidade. Pode ser algo inútil, algo vão, algo sem sentido. Toda palavra inútil que nós dermos, nós seremos condenados. Então, toda palavra que sai da sua boca, você é julgado. Isso nos faz pensar 2, 3, 4, 5, tantas vezes quanto forem possíveis, antes de sair qualquer palavra da nossa boca. Infelizmente, não é bem assim. Nós reclamamos muito, isso eu vou falar de uma maneira geral, até porque eu não conheço a realidade aqui dessa congregação. Mas, de uma maneira geral, os crentes reclamam muito, porque todo crente que aparece na novela sempre é um crente o quê? Um crente fofo. Fofoqueiro demais. Fofoqueiro. E a gente reclama muito dessa imagem que os crentes têm. Mas quando nós olhamos para as nossas igrejas, a gente vê que a gente não pode falar que não existe. Eles só pioram um pouquinho mais a imagem. Não posso dizer que todos os crentes são fofoqueiros, mas isso chega a nos ofender por conta disso. Mas que, de fato, nós temos usado de uma maneira errônea, as nossas palavras temos usado. E usar as palavras de maneiras inúteis não é apenas com a fofoca. Usar palavras de maneiras inúteis envolve um silêncio. Usar as palavras de maneiras inúteis envolve também quando eu vou brigar, quando eu vou discutir com alguém. Usar palavras frívolas também envolve se eu vou exortar, se eu vou consolar, se eu vou criticar, se a minha crítica naquele momento realmente vai fazer algum sentido. É verdade que as nossas palavras são como se fossem flechas. Eu acho que você já ouviu essa comparação alguma vez, que as flechas, no momento que você lança uma flecha, essa flecha não volta mais atrás. No momento que a palavra sai da sua boca, ela não pode mais voltar para a sua boca. Ela já saiu. E ela vai encontrar aquele alvo pelo qual você mandou. Eis aí a nossa grande responsabilidade sobre nossas palavras. Alguém pode falar, mas eu não poderia. Alguém vai poder me julgar por aquilo que eu vou fazer uma outra pessoa pensar? Sim. A palavra de Deus nos lembra que nós podemos ser julgados pela nossa palavra. Então, nós devemos ter cuidado com tudo isso que nós vivemos e aonde nós estamos. Porque você espera-se que a sua palavra tenha poder, não para que eu fale para aquela parede e vim para cá, mas espera-se que como cristão, como servo de Deus, a tua palavra tenha poder onde você esteja, para abençoar, para exortar, para ensinar, para lembrar aquilo que precisa ser lembrado. Que seja uma palavra pura, uma palavra santa.
Agora, muito daquilo que nós vivemos, se fosse possível, algumas pessoas, a gente poderia dizer que algumas pessoas só têm santificado seus braços, têm santificado suas pernas e têm esquecido de santificar suas línguas. Mas nós somos um só. Então, diante disso, se nós tropeçamos na língua, você não está sozinho, porque muitas pessoas tropeçam na língua. Não é à toa que Tiago escreve sobre isso. Quando ele fala lá no livro dele, ele fala várias passagens sobre a língua, que a língua é um pequeno órgão, mas ela pode botar fogo. Assim como uma faísca pode botar fogo numa floresta enorme. A língua é um pequeno órgão, parece com o leme, Não é o leme? É o leme do navio. O navio é enorme, lá embaixo do navio tem um leme pequenininho. E esse leme ele vira e ele indica qual direção esse navio vai seguir. Assim é a nossa língua. Tão pequena, mas tem um poder tão grande. Se você tem tropeçado na língua, já como servo de Deus, lembre-se da sua responsabilidade. Lembre-se que sim, você tem que dar um bom testemunho da sua língua, daquilo que você fala, daquilo que você interpreta também. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, está no momento de pensar sobre isso, para deixar que Ele seja o Senhor de todo o seu ser, inclusive da sua língua. Pode passar, pastor. As palavras, né? A palavra fala aquilo que o coração está cheio. Como pode uma árvore boa produzir frutos maus? Uma árvore boa vai produzir frutos bons. Eu, como servo de Deus, as minhas palavras, como frutos que saem de dentro de mim, tem que ser frutos maravilhosos, tem que ser palavras doces, palavras que vão trazer força àquele que está doente, palavras que vão trazer esperança àquela pessoa que está sem esperança, palavras que vão trazer vida, que vão trazer paz, que vão trazer confronto quando for necessário também. É assim que sua palavra tem que ser. Mas para que a sua palavra esteja assim, você precisa estar cada vez mais cheio do nosso Senhor. Quando eu converso com jovens que estão mais ou menos com 17, 18 anos, 16, eles só me falam sobre vestibular. Sobre vestibular. Eu já fui assim. Com quem eu sentava para falar, eu falava sobre vestibular, sobre professores, sobre provas, sobre aquele professor discursivo que a gente conhece. Uma vez a gente estava no carro com o pastor Gil vindo para cá, e um rapaz que estudava, e a gente só conseguiu conversar com ele mesmo sobre estudo, quando eu consegui ouvir um pouco mais, e ele vai, papo vem, acaba falando que conhece o pai do pastor Angelim, Caixinha lá, porque é um grande professor aqui, né, de Belém. É o papo de alguém que está nessa fase. Quem sabe, para mim, há algum tempo atrás, há 2 anos atrás, o meu papo era só casamento. O pessoal da missão que eu estava já sabia que toda vez que eu pedi oração, eu estava pedindo oração sobre o meu casamento, sobre o preparativo do casamento. Ó, com certeza o seu daqui a algum tempo vai ser que Deus abençoe cada vez mais seu casamento. Quem sabe os filhos, quando vierem também, eu ainda não vivi toda a expectativa, quem sabe se for a vontade de Deus. Minha esposa fala que não, eu entendo que ainda não é o momento, se tivesse filhos seria muito bom, mas quando tem filhos, o casal fala muito sobre filhos, é aquilo que você vive, que pensa praticamente todo instante. Meu coração muitas vezes está cheio disso. Eu acho magnífico quando eu consigo sentar do lado de alguém e essa pessoa consegue me falar o que aprendeu sobre Jesus na última semana, sem eu perguntar. Isso me indica que ela realmente está pensando naquilo, que o coração dela está cheio daquilo. E pregar, se você prega, ou se você
está sentindo Deus te movendo para um dia trazer a palavra, ou no culto aqui, na congregação, ou em qualquer outro lugar, você tem que pregar aquilo que o seu coração está cheio, aquilo que está ardendo dentro do seu peito, aquilo que Deus está colocando e que você tem aprendido mais sobre Deus. Então, se você não tem dedicado tempo lendo, aprendendo sobre Deus, aprendendo mais sobre o nosso Senhor, a tua palavra pode ser frívola, a tua palavra pode ser vazia. Tu podes até ir para algum lugar e falar de Deus. Você vai acabar caindo numa mesmice, ou então em algo sem sentido, ou então você vai ser levado a falar apenas aquilo que você ouviu outras pessoas falando. Isso não é errado. Eu muitas vezes falo aquilo que eu ouvi outras pessoas falando, mas você tem que falar as experiências que Deus tem te dado, aquilo que o seu coração está cheio. Se você entende que você precisa ter uma palavra viva, uma palavra oportuna, então se encha mais dessa palavra. Se encha mais do conhecimento do nosso Senhor. Treine isso. Treine a sua língua diante disso. Que a sua palavra não seja apenas cheia de futebol, cheia da novela, da Caras e Bocas que passa a tarde. Que a sua palavra seja útil. Esse é o desejo que Deus coloca para a gente. Agora, você quer um teste para as suas palavras? É quando você não tem o controle total daquilo que está acontecendo. Nós somos muito inteligentes. Muitas vezes nós conseguimos controlar aquilo que vem na nossa mente e muitas vezes a gente consegue filtrar. Nós temos que nos encher a tal ponto da palavra de Deus que a palavra flua em nós sem que a nossa mente precise crivar tanto isso. Pelo menos eu percebo isso quando eu estou jogando futebol. Os irmãos aí vão jogar daqui a pouco. Quando você está lá, muitas vezes você mostra quem você é. Nem sempre aqui. Aqui a gente sempre usa, ô varão, meu irmão, meu amado, querido, graças e paz e tal. Lá no futebol é diferente. Porque o sangue sobe, eu tenho que pensar rápido, eu tenho que agir rápido. E aí já foi a palavra. Já foi a palavra. Tem um rapaz na igreja que eu congregava aqui em Belém, um rapaz muito calmo. Muito calmo. Só não quando ele estava jogando futebol. Ele brigava, todo jogo ele discutia com o pessoal que estava lá. Todo jogo ele discutia, batia a boca. Não podia reclamar dele, porque ele saía lá reclamando e tal. Chamava até palavrão, que eu não sabia que a gente sabia chamar palavrão. Porque nessa hora ele mostrou quem ele era, como ele estava por dentro. Eu acho que futebol é uma boa experiência para você observar e se observar e também ajudar o teu irmão diante disso. Aí alguém pode pensar, eu não jogo futebol, então eu estou bem. Mas não, muitas vezes na hora que o sangue ferve é a hora que vem a palavra na nossa boca. Muitas vezes na hora que alguém vem com uma palavra dura diante de mim, que eu sou confrontado, que aquilo me fere, é a hora, pelo menos comigo acontece assim, gente. Eu sinto ferver, eu sinto subir o sangue. Às vezes eu até tremo um pouquinho, e aí sai uma palavra da minha boca. Como eu falei, muita coisa eu aprendi de mim depois que eu estava casado. Porque você vai descobrindo cada dia mais coisas da tua esposa e de você mesmo. E nesse processo, teve vezes que eu me deparei, eu queria deixar minha esposa mais chateada porque ela tinha feito alguma coisa que eu não gostei. Então eu me via, eu estava alfinetando ela ainda mais, porque eu queria que ela brigasse ainda mais comigo, eu queria brigar ainda mais com ela. Isso já aconteceu comigo. Então, quando Deus fala para a gente usar bem as nossas palavras, a gente tem que lembrar que o nosso coração tem que estar cheio, seja com aquelas pessoas que nós vivemos 24 horas, com as pessoas que nós vemos apenas 10 minutos do nosso dia, ou não, até com quem a gente não vê. Enche o teu coração daquilo que for útil.
e suas palavras também serão úteis. E a gente poderia falar muito sobre esse assunto aqui, mas eu queria já passar para algo muito mais prático do nosso dia a dia. Algo muito mais prático sobre o poder das nossas palavras. Irmão, há uma guerra entre aquilo que é útil e aquilo que é inútil, que sai da minha boca, que sai da tua boca todos os dias. O Senhor para que nós possamos pensar nisso. Há uma briga muito grande entre as tuas palavras, se tem poder para interceder, se tem poder para suplicar. E lá em Tiago, capítulo 5, fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se está alguém doente, chama os presbíteros que irão orar pela pessoa. Alguém aí pecou, chama, confessa os teus pecados uns aos outros. E outras passagens da Bíblia falam sobre a importância de interceder, de chegar, como nós fizemos muito pelo Átila, como nós estamos fazendo pela família dele, para que Deus esteja suportando, esteja dando força para eles cada dia mais. Eu sei que não é as minhas palavras que vão mover Deus, mas Ele pede que eu apresente para Ele todas as aflições que estão no meu coração. Então, usar a minha palavra de forma sábia, para orar, para interceder, para clamar pelo meu irmão, é útil. Parabéns. Uma estrelinha para você. Essa tem que ser uma das palavras úteis do crente. Uma das suas palavras úteis, uma das minhas palavras úteis. Para isso existe tempo. Para isso existe dedicação. Para isso exige lutar contra o meu próprio egoísmo. Mas, de uma maneira inútil, que nós gostamos muito, principalmente o brasileiro, que usa muito a fala, é a fofoca. A fofoca é algo inútil. Como eu falei no início, tem seguido e perseguido muitos crentes e muitas igrejas. Tem destruído ministérios. Tem destruído vidas, a fofoca. Algumas pessoas olham o pecado sexual como se fosse um absurdo, e é, como qualquer pecado. Mas não temos olhado a fofoca como os pecados envolvendo a fala, como algo que realmente precisa de cuidado. E muitas vezes nós temos esquecido que fala Mateus capítulo 12, versículo 37, que nós somos julgados por aquilo que nós falamos, e nós podemos ser condenados por isso. Então, a fofoca está diante disso, e a fofoca tem nos perseguido. Eu poderia contar um exemplo para vocês, mas seria fofoca. Então eu quero contar para vocês uma história de Sócrates. E é muito útil o que Sócrates falou para a nossa vida, para nossas palavras serem cada vez mais úteis diante daquilo que a gente vai interceder por um irmão. Sócrates estava lá, chegou um conhecido dele e falou: "Ei, Sócrates, e aí, beleza? Olha, eu quero te contar uma história, tu sabe o que aconteceu com fulano?" Ele: peraí, calma. Antes de você me falar, eu quero que você coloque aquilo que você for falar nas 3 peneiras. Tu sabe quais são as 3 peneiras? Não sei. Vamos lá. A primeira peneira. Se aquilo que você for me falar, você sabe que é verdade, eu não estava lá, mas foi assim que me falaram. E é uma pessoa que eu confio muito. Então, já na peneira da verdade, aquilo que eu me falar já foi reprovado. Vamos continuar. Aquilo que você vai me falar, que você queria me falar, passa na peneira da bondade, ou seja, vai ser bom para o teu irmão? Não é coisa boa assim. Eu já fui reprovado em outra peneira. Mas vamos continuar. Aquilo que tu irias me falar, e tu não pode nem pensar mais em me falar agora, passa pela peneira da utilidade, vai ser útil, vai mudar alguma coisa na minha vida, vai mudar alguma coisa na tua vida, estou falando isso? Não. Então, não me fala. Guarda para ti mesmo.
essa peneira é algo que Sócrates colocou muito tempo atrás, de uma maneira bem prática, tem que seguir na nossa caminhada também. Lembre-se, as 3 peneiras: aquilo que é verdade, aquilo que se for bondade e se for útil. Isso eu devo falar, isso eu devo compartilhar com os meus irmãos a respeito de uma outra pessoa. Senão, é fofoca, fuxico. E eu mesmo tenho caído muitas vezes diante disso. A outra briga entre o exortar o meu irmão e entre o criticar de uma maneira destrutiva. Sempre é feita essa diferença entre crítica construtiva e crítica destrutiva. Vamos colocar a crítica construtiva como exortar, porque a Bíblia fala que nós devemos exortar uns aos outros. Não é verdade? Ou seja, eu estava lendo um pouco sobre exortar. Algumas passagens da Bíblia trazem exortar com a ideia de realmente mostrar assim, meu irmão, esse aqui é o caminho para você seguir. E exortar também está no sentido de animar o teu irmão. Anima o teu irmão está cansado, está querendo dormir, anima ele agora aí do teu lado. Anima aquele irmão que sabe que não está com tanta vontade de vir para a igreja. Anima ele. Fala como é importante isso para você, como é importante viver, o que você tem aprendido sobre Deus. Isso anima alguém. Isso vai animar. Mas muitas das vezes, o que tem prevalecido é uma crítica destrutiva. Eu chegar a falar, mas tu não vai para a igreja mesmo, né? Cara, que absurdo. Isso é horrível. E quem sabe coisas piores saem da nossa boca nessa hora. Quem sabe até palavras torpes saem da nossa boca. Cuidado com isso também. Essa guerra que a gente vive diante disso. Sobre o exortar e o criticar de maneira destrutiva. As nossas palavras também têm um poder muito grande para acalmar. Lá em Provérbios fala que a palavra sábia, ela acalma o furor. Como acalma. Já aconteceu de ter momentos de eu chegar com a minha esposa e eu sou calmo, geralmente. Eu sou muito calmo. Vocês me conhecerem melhor, vocês veem que eu sou calmo. Mas a minha esposa conhece melhor do que vocês. Então ela já me viu em momentos que eu estava e eu fui e ela, de maneira muito sábia, me acalmou. Me disse uma palavra de amor, me disse uma palavra de tranquilidade, e isso me trouxe paz, isso me lembrou que eu estava pecando. Então, a sua palavra tem esse poder de acalmar, quem sabe, o teu chefe, quando vem cheio da razão. Até porque a pessoa que está cheia da razão, ela nunca vai reconhecer que está errado naquela hora que está com raiva. Isso acontece comigo. Naquela hora a pessoa só quer saber que ela tem mais razão, mesmo que ela esteja sem razão nenhuma. O conselho que a Bíblia lhe dá e que eu lhe dou e que eu dou para mim mesmo: acalma. A palavra sábia acalma o furor. A palavra tem que ser temperada com sal. Escolha bem as palavras. No momento que você falar, fale com tranquilidade. Porque tua palavra também tem poder para colocar mais fogo, mais lenha na fogueira, para irar ainda mais a pessoa. E aí torna-se inútil. E a gente acaba perdendo essa briga para a nossa própria língua. Cuidado mesmo. Nós devemos ter esse cuidado cada dia mais. Algumas pessoas até, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, não, mas Jesus, ele destruiu tudo que estava lá. Quando ele chegou lá aquela vez, lá no templo, o pessoal estava lá vendendo as coisas e ele chegou e destruiu tudo, brigou com todo mundo. Gente, uma passagem que Jesus fez isso foi por conta do zelo da casa do Senhor. Enquanto, se você ler Mateus capítulo 12 mesmo, lê um pouco antes, lá do versículo 17, você vai ver, quando ele fala, ele se remete ao texto lá de Isaías, quando ele está falando do servo sofredor. E Mateus, ele vinca Isaías, ele está falando de Jesus. E ele fala, olha, ele
o meu servo, o servo que eu escolhi e tal, farei repousar sobre ele meu espírito, e ele vai anunciar o juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Isso mostra uma figura de Jesus muito mansa na questão das palavras. Se ele é o nosso exemplo, com certeza ele não era o primeiro a brigar. Talvez Pedro fosse o primeiro. Talvez Paulo fosse o primeiro a sair e bater boca com o pessoal. Não Jesus. E muitas vezes você não precisa falar nada, sabia? Isso é um conselho prático que eu tenho visto na vida de alguns irmãos. Você não precisa falar nada. Às vezes o crente tem que engolir sapo. Engolir. Entregar para Deus. Colocar diante de Deus todas as suas ansiedades. Fala aquilo que você teria vontade de falar na frente daquela pessoa. Espera que a vingança venha do Senhor. E Deus acaba tirando pessoas e acaba mudando a vida delas. No futuro elas podem até vir a agradecer para você, obrigado, porque naquele dia tu foste diferente comigo. Eu estava esperando outra atitude de você. E esse vai ser o momento também de você anunciar, porque tua palavra também tem poder para anunciar. Anunciar o Evangelho, pregar, falar da grande maravilha que é poder ser servo de Deus. Isso você precisa também ter sabedoria quanto a isso. Senão você vai ser apenas mais uma voz que vai estar falando. Use sua palavra com sabedoria até para evangelizar. Nós falamos em tempo e a prova de tempo. Mas Agostinho falou muito tempo atrás, você tem que pregar aonde você estiver. Mas você só tem que abrir a boca quando for necessário. Eu dou razão para isso. Pregue muito com a sua vida também. Sua palavra. Antes de eu falar desse último ponto, muito cuidado também com o teu silêncio. Muitas vezes nós temos que ficar em silêncio, mostrando submissão, mostrando humildade, e esperando o momento certo para falar com mansidão. Mas tem vezes que nós usamos o nosso silêncio para incitar ainda mais a ira. Tem um livro que eu não li, mas algumas pessoas leram, inclusive é do pessoal da Universal, aquele livro de casais, que tem até um programa deles, Casamento Blindado. Me falaram que lá tem alguns testemunhos dos autores. Eles falaram que tinha brigas entre eles, que eles passavam às vezes semanas, meses, parece que teve uma vez, isso me falaram, que passaram 8 meses sem um falar com o outro. Usaram o silêncio, pelo menos não brigaram, não. Estavam usando de maneira errada o silêncio deles. Estavam incitando a ira do mesmo jeito. Tenha cuidado com o teu silêncio. Pede para Deus o momento certo para falar e para se calar. Porque suas palavras também têm poder para salvar e para condenar. Se quando nós falamos desde o início que nós, pelas nossas palavras, nós seremos julgados, podemos ser justificados ou condenados, a Bíblia não está falando que você perde a salvação se você fala palavrão, não. A nossa salvação é um processo. Mas Deus nos lembra que se você já entregou sua vida para Jesus, você está nesse processo assim como eu. E a luta com a língua é uma luta constante que eu devo ter. Até porque eu uso a minha língua também para falar para vocês. E da mesma língua, infelizmente, tem vezes que saem coisas que não são agradáveis a Deus. E eu tenho que cada dia pedir mais misericórdia de Deus e perdão diante dele, que ele possa sondar o meu corpo e aquilo que sai da minha boca, para que as palavras dos meus lábios venham realmente agradar o meu Deus. E queridos, a nossa palavra, pelo menos na minha vida, teve poder para me salvar, no sentido de que Deus já havia me salvo.
Ele me escolheu. E eu respondi ao chamado dele como Ele quer que nós respondemos ao chamado que Ele faz ao nosso coração. E eu respondi com fé. Eu respondi que sim, eu queria isso na minha vida. Eu queria viver com Ele cada dia mais. Mas minhas palavras também podem me condenar. Ou falar coisas inúteis, ou até blasfemar contra Deus. Até falar, eu não quero viver isso. Isso não presta para mim. Nossas próprias palavras podem nos condenar diante disso. Se alguém aqui ainda não fez, ainda não usou sua palavra para responder ao chamado que Deus tem feito, você pode fazer isso hoje à noite. Você pode chamar o pastor Geguinho, pode chamar os irmãos que estão aqui e falar, irmão, eu quero responder isso para Deus. Mas se você já respondeu a esse chamado, lute, continue nessa luta que eu tenho vivido também, nessa guerra de palavras, para que você, assim como eu, sejamos reconhecidos como servos de Deus que usam bem a sua palavra, que sabem usar a palavra da verdade. Com a nossa língua nós falamos palavras de bênção para as pessoas, recebemos bem as pessoas, tratamos as pessoas como realmente elas precisam ser tratadas, como se fosse o próprio Deus falando com elas. Pode passar, pastor. Porque Tiago 1,19 termina falando assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Leiam cada vez mais a palavra de Deus. Se você tem dificuldade com a palavra, com a sua língua, eu recomendo que você leia o livro de Tiago. É um livro muito bom para isso. A Bíblia toda, na realidade, vem trazer palavras de conforto e de confronto para aquilo que eu preciso, que você precisa. Então eu te convoco agora a ficar em pé para a gente estar orando. Que Deus abençoe esse restante de dia, o final de semana aí que vamos passar. Aqueles que irão viajar como eu, irem para Bragança, que Deus possa abençoar. Que Deus abençoe o pessoal que vai estar no futebol hoje, que lembre de usar bem suas palavras. Senhor, muito obrigado, Pai, por estar com esses irmãos. Obrigado porque eu sei, eu sinto a sinceridade nos seus corações. Eu sinto cada vez mais vontade desses servos em te conhecer e em falar com o Senhor, Pai. Em viver a Tua palavra, Pai, de maneira santa, de maneira agradável, de usar cada vez mais e melhor a Sua língua. Que seja um exercício como o trava-língua que nós fizemos aqui no início. Que seja uma prática diária, Pai. Que nós possamos viver isso e que nós não venhamos a tropeçar em nossa própria língua. Por termos uma língua muito grande. Ou por falarmos palavras muito ásperas, Senhor. Que o Senhor possa trazer, realmente sondar o nosso coração e mostrar onde nós temos falhado diante disso. Nos faz usar todas as peneiras que existem. Nos faz, Pai, como diz a Tua palavra, que sejamos prontos para ouvir aquilo que vem de Ti, sermos ouvintes das outras pessoas, sermos tardios para falar, Pai, até porque nós podemos falar, às vezes, coisas sem sentido, e tardios para se irar. Que nós não sejamos como esses líderes que depois ficam tendo que pedir anos e anos de desculpa por aquilo que acabaram falando, Pai. Nos abençoe, Pai. Que assim como fizeste com os teus servos, Isaías, que venha tocar em nossas línguas e nos santificar cada dia mais. Muitas vezes os nossos lábios são impuros, nós pedimos perdão diante do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós agradecemos a Deus mais uma vez pela vida do nosso irmão Heraldo Tapajós. E a gente medite nessa mensagem, vamos tomar cuidado com nossas palavras, com nossa língua. E também, nesse momento, antes de nós concluirmos
este culto, nós vamos contribuir uma forma de adoração ao Senhor, nós vamos contribuir com nossas ofertas, nossos dízimos, chamar o irmão para fazer a oração das nossas contribuições. Senhor Deus eterno, Pai, te agradecemos, Pai, por este dia, Senhor, por este momento aqui, Senhor, de comunhão, Pai, por ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh, Pai amado, muito obrigado, Deus. Te pedimos, Pai amado, Senhor, venha, Senhor, teu voto de misericórdia, Senhor, para conosco, Pai amado. Oh, Deus, agora também, Senhor, pelo dízimos e pelas ofertas, Pai amado. O Senhor possa estar, Senhor, guardando, Senhor, cada um aqui, Pai amado, pela contribuição, Senhor. Oh, Pai amado, que eles possam, Senhor, estar contribuindo de coração, Deus. Guarda-nos, Senhor, nos protege, Senhor, nos livra de todo mal, Senhor. Que a tua casa, Senhor, receba, Pai amado, possa, Senhor, estar pagando, Senhor, as suas dívidas, Senhor, possa estar pagando aquilo que necessita, Pai amado, que o Senhor possa estar, Senhor, guardando, Senhor. Cada um que está contribuindo, Senhor, abre a porta, Senhor, para aqueles que estão precisando, Senhor, que o Senhor possa conceder, Senhor, um emprego digno, Senhor, um emprego, Senhor, que possa estar, Senhor, sustentando, Senhor, a família dos irmãos, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor, pelo respirar, Pai amado, pelo trabalho também, Senhor, dos irmãos que estão trabalhando, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor. Vamos contribuir com alegria, irmãos. Irmãos, eu queria pedir uma coisa para vocês. Amanhã nós vamos ter o nosso pequeno grupo, nosso grupo de edificação. Vamos chamar o pessoal, vamos vir, vamos se envolver, né? Vamos fazer a diferença aí, amém? Quem pode vir amanhã no grupo, no pequeno grupo? Amém. Só podem vir só às 3, ninguém vai vir. Então, só você mesmo. Vamos correr atrás, vamos ligar para o pessoal, vamos fazer a diferença. Amanhã o Josafá vai estar trazendo aí o estudo, vai ser separado, né? A Mayra vai trazer o estudo para as moças, é isso? Tá ok? As moças vão estar com a Mayra lá em cima e o rapaz com o Josafá. Então venha. A gente precisa participar, a gente precisa do empenho dos irmãos. Né? Então eu queria convocar você para a gente se envolver, né? No pequeno grupo, se envolver nas atividades. Né? A gente tem a escala da limpeza, né? Com o Adriano. Esse mês tem poucas pessoas, né? que colocaram, já tem. Estão colocando, vamos colocar, vamos se envolver. Né? Queria pedir o envolvimento dos irmãos nas atividades. Domingo tem culto. Sabe, faça a sua parte, né? Vamos divulgar, olha gente, vamos agora no culto, né? Vamos agora estimular uns aos outros, como o Heraldo falou, né? Agora usar a nossa língua, agora vamos usar para estimular, para admoestar nesse sentido de animar uns aos outros, de suportar uns aos outros. Vamos convidar o pessoal para vir no culto no domingo, vamos ter um convidado ainda, né? O Marcelo, da Presbiteriana, vai estar vindo aqui. Vamos convidar nossos amigos, vamos estimular os irmãos que estão. Hoje tem irmãos que a gente vê que estavam vindo, não estão mais vindo. Vamos atrás, eu preciso da ajuda de vocês. Posso contar com vocês? Amém? Vamos divulgar, vamos atrás do pessoal, vamos orar uns pelos outros, né? E se envolvendo nas atividades da igreja, se envolvendo nos pequenos grupos. E se cada um fizer a sua parte, o todo vai estar muito melhor. Né? E cada um de vocês, irmãos, cada um de vocês é um membro do corpo de Cristo, né? Cada um de nós, né? Somos muito importantes para o corpo todo, para a congregação. Né? Então não pense que você não faz falta, que você não faz a diferença. Cada um é extremamente importante para o todo. Né? Então, nós precisamos de você. A igreja precisa de você. Faça a diferença. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma sexta-feira, por mais um ponto de encontro.
Eu te agradeço pela vida do irmão Heraldo, Pai, que trouxe a tua palavra. Peço a tua bênção sobre a vida deste homem, Senhor. Peço saúde também para a sua esposa. Ó Pai, que o Senhor direcione a sua vida, o seu ministério. Pedimos pela igreja de Bragança, Senhor. Pedimos pela família do Átila, pelo pastor Tiago. Fortalece ali aquele povo. Pedimos pelos irmãos de Fortaleza, pelo pastor Cleiton, Senhor, que está conduzindo ali aquele rebanho também, todos os irmãos ali. Pedimos pela vida do pastor Jader, do pastor Franklin, e que nos deram essa força, esse apoio. Senhor, te peço, Senhor, para que o Senhor venha nos fortalecer, nos animar, nos despertar, Senhor, para te servir de todo o coração, para nós fazermos a diferença, Senhor, na congregação, para te servirmos, te amarmos e te servirmos com tudo o que nós temos para a tua glória. Te agradeço por cada um irmão que tu trouxeste aqui, que estão dispostos a te servir, a te conhecer, a te buscar, pelas crianças que estão lá em cima, e que cada dia mais, Senhor, a gente venha ter ânimo para glorificar o teu nome, para viver para ti, gastar nossos dias, nossas forças, tudo para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. A igreja diga amém. Diz amém, dá um abraço em alguém. Até amanhã. Cadê o Manu? Eu tava agoniado. Hoje eu fui, tava até falando com a Camila, tava vendo esse negócio do curso de fotografia, que tem nada pra fazer. Podem fazer essa marca já.